Eu sou Dominique, fundador da Integrato. Hoje eu estou na posição de diretor e tomo conta da área de marketing, comercial e administrativo. E a Integrato ela é uma consultoria de tecnologia focada em nuvem e cibersegurança. Hoje nós somos o maior parceiro de vários fabricantes de tecnologia como a Dell, Fortinet, Veeam, Darktrace, uma série de outros fabricantes. A gente atende clientes no Brasil inteiro e a gente tem grandes nomes conhecidos no segmento de indústria, saúde e alimentos, atendendo com essas soluções de tecnologia. A Integrato surgiu com o desejo que eu sempre tive de ter uma empresa e a minha formação foi na área de tecnologia, então naturalmente eu acabei abrindo empresa na área de tecnologia. Eu passei por outras empresas como governo, empresas que vendiam para governo, consultorias de tecnologia no segmento privado. E eu sempre notei que existia uma carência de qualidade de atendimento e um nível técnico de atendimento mais alto, né? Que sempre notei que as empresas aqui da região buscavam com muita frequência revendas de fora do estado para atender as demandas aqui de dentro. Então sempre houve muita presença de fabricantes de tecnologia na região, grandes fabricantes, mas sempre trazendo empresas de fora para atender o mercado. Então acho que esse foi o ponto principal. Capacitação técnica do time e um atendimento com uma pegada mais consultiva. Na época já se falava em necessidade de vendas consultivas, mas muito pouco se fazia. E a gente começou com uma oportunidade que teve de parceria com a Dell, né? Tinha uma revenda que ia deixar o mercado e eu conhecia o pessoal dessa revenda, acabei conseguindo o contato do pessoal da Dell e falei, olha, estou abrindo uma empresa, conheço a demanda de mercado e estou pronto para poder tocar isso. A gente abriu tem 11 anos, a gente tem 11 anos de mercado. No começo éramos eu, meu sócio e um estagiário que eu contratei, dando uma verba de alguns contratos que eu tinha de manutenção como prestador pessoa física mesmo. E aí eu fui para a rua, comecei a captar negócios. Na época a gente usava, né, um CRM open source, quase que caseiro, né, que era o VTiger. E era por onde a gente controlava ali as nossas negociações. E a gente foi construindo base de clientes, relacionamento, atendimento, ampliando o portfólio e buscando sempre um crescimento orgânico e sólido. E aí a gente conseguiu chegar no nível que a gente está hoje. Desde o começo da empresa a gente sempre prezou muito pelo uso de processos padrões de mercado, melhores práticas. Nós vemos de empresas maiores. E esse contato com fabricantes multinacionais sempre mostrou para a gente a necessidade de maturidade nos processos de venda, inclusive. Então, quando a gente abriu a empresa, a gente já de cara adotou um CRM para poder controlar funil de venda, base de clientes, né? Negociação e tudo mais. A gente já usava isso de outras empresas, a gente só não tinha grana para bancar um CRM de qualidade. Então, assim, atendia para a gente fazer controles básicos, mas a gente não tinha nenhum tipo de automação de tarefas, indicadores, gráficos, né, criação de fluxos, funis separados. Isso era uma dificuldade para a operação. E aí a gente conheceu a Nectar através de contatos pessoais. Na época, um conhecido meu de um órgão público foi trabalhar na Nectar, no time de produtos, e isso foi assim, bem no comecinho. Eu acredito que a gente está ali no hall dos primeiros clientes da Nectar. E aí, depois de conhecer esse profissional apresentar a Nectar pra gente, a gente teve um contato com outras pessoas da Nectar, o João, ele veio apresentar, né, pessoas que participavam da fase de implantação do Nectar, vieram na empresa e a gente conheceu a ferramenta, achou interessante, passamos por um processo de apoio na implantação bem interessante de levantamento, entendimento do processo de vendas, como que a gente ia fazer isso dentro do produto e a gente notou que o Nectar tinha bastante recursos que para a gente já iam fazer muita diferença na operação. Aí a gente acabou optando por seguir. O ponto principal que fez a gente adotar e continuar com o Nectar até hoje foi a postura da empresa de sempre trabalhar com feedback e melhoria contínua. Então a gente sempre notou que, independente das situações que tinham de desvios, a empresa estava sempre disposta a ouvir o cliente, pegar o feedback, aplicar a melhoria. Então isso pra gente foi um diferencial muito grande, né? E é o que faz a gente manter até hoje a solução.
E aí, do ponto de vista de ganhos e de gerenciar time, hoje a gente consegue ter uma visibilidade bem interessante sobre indicadores dos meus vendedores, que é algo que já no comecinho lá do software já se pensava nisso, né? Acho que quando fundaram, uma das coisas que notaram é que havia necessidade de obter indicadores de vendas para melhorar o processo de vendas, né? Então, logo de cara ali o software já tinha algumas dashboards de taxa de conversão, né, a evolução do desempenho do vendedor, ticket médio, né, são coisas que ainda tem ali de estatísticas até hoje, algumas evoluíram, né. A parte de metas, a gente conseguiu usar bastante esse módulo de metas. Basicamente, meu processo de vendas, ele está 100% dentro do Nectar de forma automatizada. Então, eu consigo ter visibilidade de taxa de conversão desde o comecinho do funil de vendas até a parte ali do fim. E eu consigo integrar os times, né? A gente acabou verticalizando algumas funções, então eu tenho funis de vendas separados para perfis de vendas específicos, né? Foi possível criar isso ali dentro da ferramenta. E eu tenho a segregação de funções, né? Que com o módulo ali de atividades, eu consigo criar filas de atendimento para aquelas tarefas e dar uma vazão muito maior na minha venda. Então, quando entra uma venda no meu funil, já tem um time que vai fazer a parte de arquitetura, depois isso vai para o time de vendas, quando a venda é concretizada, isso vai para o meu time administrativo para poder fazer outras atividades. Eu tenho um ganho muito grande, e aí pensando nesse formato de trabalho remoto, a partir do momento que eu tenho o processo todo desenhado na ferramenta, eu tenho os papéis das pessoas e as tarefas já automáticas, fica muito mais fácil o processo de vendas acontecer e eu controlar isso sem precisar estar ali em cima do pessoal, falar, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Todo mundo já tem uma visão do que precisa ser feito. E é legal também o módulo a função de uso, visão de vendas no formato Kanban, porque a gente também adota métodos ágeis, então isso se assemelha um pouco com a maneira como a gente trabalha atividades aqui dentro. Acaba tendo um ganho bem interessante. A principal funcionalidade que eu vejo, né, como gestor são as estatísticas. Então eu consigo ter ali nas estatísticas uma visão que me ajuda no planejamento estratégico da empresa. Consigo ver, por exemplo, quando eu vou fazer o meu planejamento orçamentário anual, eu consigo ver o crescimento que eu espero ter e cruzar isso com as informações de estatísticas de taxa de conversão, perfil de clientes, produtos que eu estou mais vendendo, a média de margem que eu tenho em cada funil de produto, o tamanho do time de vendas que eu tenho alocado em cada funil. E aí essas estatísticas, elas servem 100% de entrada desde o dia zero que a gente começou a usar o Nectar para o meu planejamento. Então eu olho para onde eu quero ir, o que eu já tenho de vendas, como que funciona a dinâmica de vendas e como que eu devo planejar o meu time de vendas para o próximo ano, onde que eu devo melhorar em termos de produto, margem, tipo de cliente. Então dá para eu traçar todas essas estratégias utilizando as estatísticas do Nectar. Isso é bem relevante. Falando de possibilidade de integração que a gente tem e utiliza, as principais são ali a parte de comunicação, né? A possibilidade de integrar com ferramentas de comunicação como WhatsApp, ferramentas de VoIP, isso ajuda principalmente pelo fato da gente ter o time de SDR já dentro do CRM, eu consigo ter uma visibilidade desde o dia 1 que o cliente começou a ter interação com a empresa, através da integração com WhatsApp e comunicação, os e-mails que foram trocados durante a prospecção, e isso gera um ganho para a gente quando vai acontecer a passagem de bastão do time de SDR para o meu time de vendas, porque eu tenho todo o histórico do que aconteceu ali na conta. Então, basicamente, é o principal recurso que a gente utiliza do ponto de vista de integração. Na Integrato, a gente acabou tentando criar um processo de onboarding, né? Eu falo tentando porque ainda existem passos para melhoria. E dentro desse processo de onboarding, a gente conseguiu gravar um processo comercial fim a fim dos diferentes funis, de qualificação e tudo mais, para que o colaborador novo, quando entre, assista a esses treinamentos e tenha noção de uso da plataforma.
plataforma. E aí quando ele vai para a plataforma, por ela já estar bem madura e padronizada, né, fica mais fácil o vendedor perceber o que ele viu no treinamento acontecendo dentro do CRM. Então o processo que é apresentado ali de vendas de uma forma verbal, ele acaba sendo tangibilizado dentro da ferramenta, né? Ele consegue ver as fases, a abertura automática de atividades, então isso acaba facilitando o processo dele de integração. A parte de pré-vendas, né, de SDR é recente na empresa, ela tem mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos. Quando a gente começou a estruturar essa parte de pré-vendas, a gente estava utilizando outras plataformas, entre outros motivos pelo fato de não existir ainda o módulo do lead board dentro do Nectar. Então a gente começou utilizando alguns outros softwares, a gente dependia de integrações para pegar o lead que tinha sido qualificado e jogar dentro do Nectar. E havia uma dificuldade de passagem de bastão, porque todo o histórico de interações acabava ficando na outra ferramenta. E aí coincidiu o amadurecimento do processo de SDR nosso acontecer junto com o lançamento do lead board. E aí a gente conseguiu pegar todas as atividades de forma integrada dentro do Nectar. Para a gente foi excelente, porque a gente ficou com uma base de clientes só, né, uma base de dados só e principalmente com todo o histórico do que acontecia no lead board dentro do meu contato. Então isso ajudou assim muito. A gente pegou bem na fase em que estava acontecendo, inclusive, treinamentos do lead board para alguns clientes-chave. Por a gente estar bastante tempo com o Nectar, em algumas situações, sempre que se lançam novas funcionalidades, nos convidam para testar e para fazer treinamento. Então, assim, foi excelente. Foi uma virada de chave, ajudou bastante. Foi em 2016 que a gente fez a migração para o Nectar. Então, eu fiquei de 2011 até 2006 com o CRM que é o vTiger. Ele é open source e tal, bem customizável, mas tem que ter gente para ficar por conta de customizar e ajustar. E você não tem suporte, você não tem apoio, a não ser que você pague. Então, assim, se for para pagar o suporte de algo open source, já começa a compensar, avaliar a solução paga mesmo. E aí, de fato, zero relatórios na época, né? A maioria, 90% dos indicadores que eu preciso utilizar no dia a dia, eles já existem prontos no Nectar. À medida que as vendas vão acontecendo, esses indicadores vão surgindo e eu já posso utilizar. Então isso eu vejo para quem não tem CRM nenhum, ou tem um CRM que não tem relatórios, só o fato dele não ter que preocupar em quais indicadores eu preciso construir já é ótimo, né? Porque quem está estruturando um processo de vendas geralmente não tem essa visão de o que eu preciso observar para eu melhorar minhas vendas. Aí isso já vem pronto. A prontidão do atendimento ela é sempre alta, né? Assim, eu noto que os colaboradores, quando eles pedem atendimento, eles sempre me reportam que já está com o time da Nectar, já estão tomando alguma ação e que a qualquer momento a gente vai ter uma resposta do problema, né, e da solução. E praticamente todas as vezes vem uma solução já clara e pronta. Eu entendo que há documentações, né, a documentação da Nectar ela é bem ampla e completa, né, então isso ajuda muito em configurações do dia a dia, a implementação de novos módulos. Por exemplo, a gente precisou fazer integração com o Power BI, então a gente conseguiu fazer integração com o Power BI porque estava muito bem documentado o passo a passo. Então isso é bem bacana e acaba que um pouco por esse motivo, a gente não precisa tanto ter contato com o time de CS e às vezes até com o time de suporte. A gente consegue ganhar autonomia em função dessa documentação mais completa. A usabilidade do Nectar, do ponto de vista de layout, facilidade de acesso aos módulos, ela é bem intuitiva e prática. Existe bastante uso de nomenclaturas de mercado, bem claro o que é cada coisa dentro do software. Isso ajuda o vendedor a encontrar o que ele precisa ali dentro. É muito fácil perceber as relações dos módulos, né? O que é uma oportunidade, o que é um lead, o que é uma organização, o que é um contato vinculado. Então isso é muito bem amarrado dentro do Nectar e a gente consegue navegar de um módulo para outro para encontrar essas informações. Então no dia a dia
essa parte de layout e estruturação, ela ajuda muito na agilidade do vendedor, porque ele consegue navegar de um ponto para outro dentro da oportunidade de uma forma bem prática, né? Então isso é muito interessante. Eu indicaria a Nectar pela facilidade de uso e implementação, tanto para empresas que já possuem um CRM e querem automatizar processos de forma simples e com um custo bem mais acessível do que outras plataformas de mercado. É possível se obter muitas funcionalidades e ganhos com o Nectar. E também para clientes que estão no começo da adoção de CRM. Eu já fiz várias indicações do Nectar quando me perguntam sobre o uso de um CRM, a adoção de um CRM novo, porque pelo fato dele ter essa facilidade de uso, os botões serem intuitivos, existir a possibilidade de customização de processos, para alguém que está começando é muito fácil adotar. E o ponto interessante é que a ferramenta permite a evolução dos processos de venda, de recursos, de funcionalidades, e o fato de que a Nectar escuta e recebe muito bem os feedbacks dos seus clientes e vai proporcionando essas melhorias. Então é muito fácil perceber a evolução, né, da Integrato e das empresas que adotam o Nectar acontecer junto com a evolução da Nectar. Esses são os motivos pelos quais eu recomendo.